Aqui, vamos estudar agora transformações gasosas particulares, tá? Essas três transformações gasosas particulares são a isotérmica, a isobárica, a isocórica, também conhecido como isovolumétrica ou isométrica, tá? Então, essas três transformações particulares dos gases, nós vamos estudar ela, tá? E o que quer dizer isso? Ó, essas três transformações particulares, às vezes o que acontece? Às vezes a temperatura do gás é constante, às vezes a pressão do gás é constante, às vezes o volume do gás é constante. E de acordo com o que está constante, se é a pressão, volume ou a temperatura, ele recebe esse nome aí, ó. Se a temperatura é constante, nós falamos que tem uma transformação isotérmica. Se a pressão é constante, nós falamos que tem uma transformação isobárica. Se o volume é constante, nós falamos que tem uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. A primeira que nós vamos estudar chama-se transformação isotérmica. Quer dizer, o que quer dizer isotérmico? Uma transformação gasosa na qual a pressão e o volume variam, tá vendo? O volume e a pressão estão variando. E a temperatura, o que é mantida constante, é chamada de transformação isotérmica. Do grego isos igual e termo temperatura, tá vendo? Em que a temperatura fica igual. Quem fica variando é o que? A pressão e volume. Quem desenvolveu essa transformação isotérmica, que estudou em cima e que descobriu, foi o que? O Robert Boyle, tá? Essa relação é chamada Lei de Boyle porque é em homenagem a ele, tá? Ao Robert Boyle, conhecido como Lei de Boyle. Ele nasceu em 25 de janeiro de 1627 em Lismore, Irlanda, tá vendo? Ele é irlandês. Falecido no dia 31 de dezembro de 1691 em Londres, no Reino Unido. A maior destaque dele foi essa, a Lei de Boyle Marioto, que é conhecido, tá? Então, nessa transformação dele aí, ó, isotérmica, olha lá, ó, tá vendo? Quem tá mudando aqui, a temperatura é a mesma, tá vendo? Então, quer dizer, a temperatura aqui tá constante, tá vendo aqui o termômetro aqui do ladinho aqui, tá vendo? A temperatura tá constante. Tá aumentando o volume, tá vendo? Mas a temperatura o que? Tá mantendo constante, tá vendo? E a pressão aqui, tá vendo? Esses amarelinhos aqui representa a pressão, tá vendo? Você coloca um peso em cima do, vamos supor, desse êmbolo, né? Aqui, ó, aí acontece, tá vendo? Apesar de você estar diminuindo a pressão aqui, ó, quem tá variando o que? A pressão e o volume, tá vendo? Você tá diminuindo a pressão, ó, aqui era 4, tá vendo? Aqui eu tô botando 3, depois 2 e 1. Tá vendo? A pressão que eu tô botando em cima aqui eu tô variando. O volume também eu tô variando, ó, tá aumentando, tá vendo? E a temperatura tá mantendo constante. Então a gente diz que é uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, com os estudos do Boole, o que ele reparou? Ele reparou que quando você vamos supor, o volume aqui é 48, tá vendo? Quando eu venho aqui, ó, diminuo o volume, quer dizer, eu estou pressionando aqui, ó. Então, quer dizer, minha pressão, ó, vai aumentar, tá vendo? Quando o volume diminui, a minha pressão, o que? Aumenta. Então, por isso que a gente fala, ó, que a pressão e o volume de um gás ideal mantido em temperaturas constantes são inversamente proporcionais. Quando um diminui, ó, estou aumentando a pressão aqui. O que você entende? Que tô diminuindo o volume aqui, ó, tá vendo? Então minha pressão vai aumentar. Se eu diminuir o volume aqui, ó, minha pressão aumenta, tá vendo? Diminuir o volume aqui, minha pressão aqui aumentou. Se eu pegar e aumentar a pressão, diminuir a pressão, tá vendo? O meu volume vai aumentar, tá vendo? Então, quer dizer, eles são inversamente proporcionais. Quando você, ó, volume, você aumentou ele, sua pressão, o que? Diminuiu, tá vendo? Quando você aumenta, vamos supor, você aumentou a pressão aqui, ó, 117, tá vendo? Que o seu volume vai o que? Vai o que? Diminuir. Então, quer dizer, por isso que fala que é inversamente proporcional. Então, quer dizer, se eu pegar a lei geral dos gases, ó, pressão 1, volume 1, dividido por temperatura 1, igual pressão 2, volume 2, dividido pela temperatura 2, que é a lei geral dos gases, e eu sei que a minha temperatura aqui é constante, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar a temperatura. Ó. Eu posso pegar a lei geral dos gases e eliminar a temperatura. As duas são iguais, vai me sobrar o quê?
Pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Lei de Pauli, tá vendo? Pauli, né? Pressão 1, volume 1 é igual a pressão 2, volume 2, tá vendo? Isso aqui é uma isotérmica, por isso que fala. Quando falar em isotérmica, tá falando o quê? Na lei de Pauli. E essa, Pauli, né? E essa relação aqui, ó, pressão 1, volume 1 é igual a pressão 2, volume 2. E o próximo, qual que é o próximo? A transformação isobárica, tá vendo? Na transformação isobárica, lá, a pressão é constante e quem fica variando o que? O volume e temperatura, tá? Então, ó, uma transformação gasosa na qual o volume e a temperatura variam e a pressão é mantida constante é chamada de transformação isobárica, do grego isos, igual, e baros, pressão. Quem desenvolveu essa teoria foi o Jacques, né, Alexander César Charles, tá? Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746 em Belgense, França, e falecimento 7 de abril de 1823 em Paris, na França, tá vendo? Ela é conhecida como Lei de Charles, tá? Então, olha lá, ó, se a pressão minha é constante, olha lá, a pressão não mudou, tá vendo? Os primeiros experimentos aqui, o segundo experimento, a pressão tá a mesma, tá vendo? Quem tá variando o que? A temperatura, ó, a temperatura nesse primeiro aqui, ó, ela subiu, tá vendo? No segundo experimento, ó. O volume era menorzinho aqui, o volume aqui, variou aqui, tá vendo? E a pressão tá sempre o quê? Constante. Então, se eu pegar a lei geral dos gases, pressão 1, volume 1, dividido pela temperatura 1, pressão 2, volume 2, dividido pela temperatura 2, e pegar e eliminar a pressão, ó, porque a pressão minha é constante. Se a minha pressão é constante, então eu posso eliminar o P1 e P2, ó. Vai me sobrar o que? Volume 1 dividido por temperatura 1, volume 2 dividido por temperatura 2. Lei de Charles, ó. Tá vendo? Volume 1 dividido por temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido por temperatura 2. Lei de Charles, isso aqui é o que? Uma isobárica. Agora vamos estudar a próxima, a terceira, ó, transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Quer dizer, você pode falar isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, nessa transformação, o que acontece? O volume permanece constante, quem fica variando o que? Pressão e temperatura, tá vendo? Na transformação gasosa, na qual a pressão e a temperatura variam e o volume é mantido constante, é chamada transformação isocórica, do grego isos igual e coros volume, ou transformação isométrica. Quem desenvolveu ela, agora quem desenvolveu essa lei foi o Jacques Alexander Charles, né, que eu já falei sobre ele, e o Gay-Lussac, conhecido como, o nome dele é Louis Joseph Gay-Lussac, tá, mais conhecido como Gay-Lussac. Foram os dois que desenvolveram o que? Essa lei isovolumétrica, isocórica ou isométrica, tá? Foram os dois que trabalharam em cima. Ela é conhecido como o que? Charles Gay-Lussac, essa lei. Olha lá, nessa transformação, olha lá, o volume permanece constante, tá vendo? O volume não varia, quem fica variando o que? Pressão e temperatura, que é a temperatura no primeiro experimento, ó, a temperatura no segundo experimento aumentou, tá vendo? A pressão era 2 aqui, ó, aumentou para 4 aqui, ó, ele colocou aqui, ó, segundo experimento. Quem fica variando é o que? É o temperatura e pressão. O volume permanece o que? Constante. Se eu pegar a lei geral dos gases, ó, pressão 1, volume 1 dividido por temperatura 1 igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2, e eliminar o que? O volume, ó, que eles são iguais. Se eu eliminar o volume, vai acontecer o que? Vai me sobrar o que? Pressão 1 dividido pela temperatura 1, tá vendo? Pressão 2 dividido pela temperatura 2. Quer dizer, isso aqui é a lei o que? Charles Gay-Lussac, por isso que é conhecido como esse nome. A primeira lei, isso aqui é uma o que? Isovolumétrica. Então, só isso.